É uma grande satisfação receber a todas e a todos em mais um webinário do CICTA. Hoje temos a grande alegria de receber o professor Mikia Buramatsu. Professor, Mikia concluiu seu doutorado em Física pela Universidade de São Paulo em 1987. Atualmente é professor associado sênior do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde ingressou no ano de 1972. A sua produção acadêmica engloba artigos em periódicos especializados, trabalhos em anais de eventos, produtos tecnológicos, capítulos de livros, produção de vídeos e oficinas didáticas para professores e alunos do ensino básico. Ministrou diversos cursos de extensão e cultura. Atua na área de física, com ênfase em metrologia, utilizando técnicas óticas, principalmente a holografia. Promove eventos de divulgação científica em escolas públicas e espaços não formais. Mantém trabalhos de colaboração com grupos de pesquisas nacionais e internacionais. E neste ano de 2021, o professor Mikia Buramatsu recebeu o prêmio Ernesto Hamburger de divulgação em física, concedido pela Sociedade Brasileira de Física. Arte e ciência na escola é o tema do webinário de hoje. Professor Mikia Buramatsu, muito obrigado uma vez mais por aceitar o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é sua. Muito boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer muito ao grande amigo, colaborador, e que eu admiro muito o trabalho, o Crispino, que faz um trabalho fantástico aí no norte do Brasil, em condições muitas vezes difíceis, né? Numa universidade federal, né? E que muitas vezes não tem tanto aporte como aqui em São Paulo, né? Em São Paulo nós temos a FAPESP, que nos auxilia muito também. E por ser uma universidade estadual, nós temos algum aporte também do governo do estado, né? E com isso conseguimos fazer algum trabalho. E, nesse caso, eu tive apoio tanto do Instituto de Física, né, para fazer esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, mas tive apoio também do governo federal através do CNPq. Então, é uma grande satisfação eu começar esse webinário agradecendo bastante, né, o convite do Crispino. Então, esse projeto, ele teve um apoio do CNPq, num edital de 2006, e era para difundir a ciência, sair um pouco dos muros da universidade e para a população em geral. É uma atividade que eu chamaria de extramuros. Então, eu vou contar um pouquinho sobre essa arte e ciência no parque, né? Que começou nos parques públicos em São Paulo, né? E eu vou contar, então, a proposta, um pouco a história e o impacto desse trabalho. Então, contando um pouco sobre o que é a divulgação científica, né? A divulgação científica, ela acontece normalmente em universidades, museus, centros de ciência, e é muito ligado à cultura escolar, né? E os meios de comunicação também fazem um pouco de divulgação científica, jornais, rádio, televisão, mas ainda são muito tímidas e muitas vezes são falhas, né? E, por outro lado, dentro da própria universidade, ela não se interessa muito em fazer essa divulgação científica porque é pouco valorizada, né? Então, as exposições que, não sei, que acontece em São Paulo, né? Agora, com essa pandemia, já não tem acontecido muito. Era muito ligado à cultura escolar, sempre às escolas, e não para a população em geral. Então, nesse sentido, teve, então, um programa, como eu falei para você, teve um programa do CNPq, que era exatamente para induzir esses eventos científicos para a população em geral, e para espaços de aprendizado não formal. Então, esse foi, como eu falei já, um programa de difusão e popularização da ciência e tecnologia em 2006, e que foi coordenado pelo professor Eudeu Moreira, que atualmente é presidente da SBC.
contando rapidamente, né, a história da divulgação científica, então a coisa realmente é uma recente em relação à ciência, né, em relação ao desenvolvimento científico. Mas podemos dizer que começa com Galileu. O Galileu foi um grande divulgador da ciência. Ele fez a comunicação dele em italiano. Então, isso populariza, né? Que antes era muito em latim, né? Então, era só para letrados, né? Então, o Galileu foi realmente o início de toda a ciência moderna, né? Da física, da astronomia. Inclusive, a astronomia é muito ligada à religião, né? Ligada à religião, à política, a conceito de iluminismo, né? E no século XIX, então, teve a Revolução Industrial e esses fatores econômicos e políticos. Então, no século XX, materiais sintéticos, novas drogas, impactos ambientais, o esgotamento de recursos naturais, alternativas energéticas, aquecimento global, que hoje está muito falado, né? Então, tudo isso era preciso, então, discutir com a população, com a sociedade. Então, era preciso que não ficasse só com os letrados, mas que fosse, então, popularizar esse conhecimento. Seria que, então, aumentar um pouco a cultura científica da população em geral. Então, essa foi um pouco a nossa motivação para esse trabalho. Então, revendo um pouco, né, os impactos da ciência, né? Então, talvez, para muitos de vocês, talvez seja até uma lembrança, né, de 57, quando teve um fato realmente muito impressionante, que foi o lançamento do primeiro grande satélite, Sputnik, pela União Soviética. E aí, a outra grande potência, que foi os Estados Unidos, percebeu que estava ficando para trás, né, na parte educacional. Então, lançou vários projetos de reformular o ensino, um ensino um pouco mais experimental, né? Melhorar o ensino. Então, teve vários projetos, né? Talvez, certamente, vocês conhecem, o Crispino com certeza conhece, o famoso PSSC. Então, que foi trazido para São Paulo, foi traduzido, foi usado em algumas escolas, depois verificou-se que ele era pouco adequado para nossas condições. Em São Paulo, então, nesse sentido, foi feito alguns projetos, né, que eu participei, né, na década de 60, 70, quando eu já era recém-formado, né, participei de algum desses projetos, né. Outro fato importante, né, foi nos Estados Unidos, foi fundado em 69 um museu bastante conhecido, o Exploratório, né, e a partir daí, então, houve uma mudança de ênfase no ensino da ciência, ser um pouco mais mão na massa, a mais experimental. A experimentação ganhou um papel importante, não é só o livro didático, não é só a parte teórica, né? Então, a experimentação fez um papel importante. Só para ressaltar outro aspecto importante da divulgação científica, são as mídias, né? Jornais, televisão, rádio. Como já falei, eu acho que ainda é muito tímido, né? E muito falho ainda, né? Então, eu acho que existe uma formação muito precária, eu acho que a própria universidade também não valoriza esse tipo de atividade. Então, muitas vezes, a mídia procura, os pesquisadores, eles têm outro tipo de atividade, ou então eles desconhecem, né, da importância de hoje mostrar um pouco o trabalho feito na universidade. Eu acho que na atual situação, mais ainda, eu acho que com esse questionamento, né, do papel da ciência, questionamento do papel da universidade, cada vez mais eu acho que a universidade precisa realmente mostrar sua cara, né, dizer qual a importância da ciência para um país como o nosso, né? E certamente o museu, o Centro de Ciências tem um papel também importante para divulgar a ciência, né? Infelizmente tem muito pouco apoio, né? Em São Paulo, por exemplo, uma população de mais de 10 milhões de habitantes, nós tínhamos a Estação Ciência, que foi descontinuada,
e só tem um grande museu, o Catavento, em São Paulo, né? Então, eu acho que é preciso, então, nos outros países, sempre existe um museu de ciências, né? Para a população em geral e especialmente para o público escolar. Então, a educação científica se faz na escola, né? Existe, então, devia existir uma coisa um pouco mais profissional, né? E isso é feito muitas vezes hoje é feito um pouco nas redes sociais, né? Então, existem divulgadores científicos que fazem, às vezes eles, de uma forma muito precária, né? Com pouca base científica, mas que tem um poder de comunicação muito grande, né? Falando um pouco aí, de alguns aspectos sobre a universidade. Então, o que eu queria ressaltar é que a universidade ela pouco pesquisa sobre a relação entre o ensino formal e o ensino informal, né? O ensino formal é esse que se faz na mídia, nos museus, no centro. Então, é pouco valorizado e é pouco pesquisado, né? Bom, só para ressaltar alguns pontos em relação à divulgação científica, queria colocar aqui. Somente 20% das escolas têm laboratório de ciências. Isso segundo o levantamento do INEP. Talvez seja um pouco antigo, mas acho que não deve estar muito longe disso. Então, isso reflete, então, o péssimo desempenho dos estudantes brasileiros no PISA, né? Eu acho que isso é uma realidade que reflete, então, a precariedade do nosso ensino, né? O outro ponto que eu queria colocar aqui é que o ensino universitário, nosso ensino universitário, está muito defasado em relação à formação. Então, muitas vezes, o próprio licenciado ele tem uma formação muito teórica, e muitas vezes ele não está muito acoplado com a realidade da escola, e quase não existem disciplinas para mostrar como faz a comunicação, como trabalha com o ensino não formal, como não existe uma formação de mediadores, né? Não existe nenhum estímulo para ter um caráter de empreendedorismo, de fazer a parte de divulgação científica. O que acontece são geralmente ações espontâneas, né? Bom, também não podemos ser muito pessimistas, né? Mas existem algumas ações indutoras para aumentar essa comparação. Então, existem algumas ações, como temos a BCMC, Associação Brasileira de Centros de Museu e Centros de Ciências, tem a Rede Pop, que foi latino-americano. Na Europa também existem algumas redes de colaboração para divulgar, né? E também existem algumas iniciativas, principalmente em São Paulo. Então, em São Paulo tem os grandes projetos chamados CEPID, né? de pesquisa e desenvolvimento, e esse D aqui, final, é de difusão. Então, todo projeto que recebe um montante muito grande são projetos de longo prazo, então, ele é obrigado a fazer a difusão, né? Difundir o conhecimento, né? E nós participamos várias vezes de alguns projetos apoiados pela FAPESP. E existem vários editais, né? Estimulando feira de ciência, concurso sobre inovação e inclusão social, como Novos Talentos, da CAPES. Então, existe alguma ação indutora para estimular a divulgação da ciência, né? Então, eu queria contar um pouco da história desse projeto, né, do Arte e Ciência no Parque, que começou em 2006, né, e como um exemplo, né, como é que você pode fazer esse tipo de interação com a sociedade e, em particular, com as escolas, né. Então, essa foto aqui é uma foto que nós fizemos um evento em Águas de Lindóia. Acho que o Crispino, eu não sei se ele já participou dos eventos de Águas de Lindóia, né? Águas de Lindóia, a Sociedade Brasileira de Física fazia os encontros da matéria condensada. E nesses encontros,
nós íamos, então, para divulgar a ciência para as escolas. Por quê? Porque havia esses eventos da Sociedade Brasileira de Física de altíssimo nível, né? E trazendo até pessoas do exterior, né? Mas não conseguia interagir com a cidade, com as escolas. Então, nós éramos chamados para acoplar com o evento e interagir com as escolas. Então, nesse sentido, foi uma ação extremamente importante que nós acompanhamos a Sociedade Brasileira de Física. Por 2 ou 3 anos fizemos água Lindóia, e depois esses eventos foram realizados em outras cidades, né? Foi em Foz do Iguaçu, foi em Manaus, Vitória, em algumas outras cidades. E aí nós íamos e fazíamos esse tipo de trabalho com as escolas, né? Bom, qual é o objetivo? Então, o objetivo, como eu já tinha falado, é um pouco ampliar a cultura científica da população e, de certa forma, estimular o gosto pela ciência para as crianças, especialmente para as crianças. Sabemos hoje que existe uma crise mundial, né? Não é só o Brasil que existe uma certa desalento, então, desinteresse, né, das crianças pela ciência, né? E países como os Estados Unidos, o Japão, Inglaterra, são países que têm esse problema. Então, eles estão fazendo também algum movimento de tal forma resgatar um pouco o gosto, o encanto da criança pela ciência. Então, esse projeto A Ciência, ele entra um pouco também com esse objetivo, para aumentar, estimular um pouco a curiosidade da criança, a criatividade para isso. E também envolver professores, né, e a comunidade em projetos de ciência e tecnologia. E como resultado importante, né, que existe hoje é a questão de atrair jovens para carreiras científicas e tecnológicas. Também esse é outro ponto importante, né? Essa semana mesmo, numa conversa, numa live aí, que eu estava vendo, parece que existe um decréscimo muito grande, né, dos vestibulares, muito nas áreas duras, como dizer, física, engenharia, né? Então, nas áreas de ciências exatas. Então, muitos querem mais para ciências humanas, né? Então, é preciso, então, resgatar um pouco esse aspecto. Então, qual era a nossa proposta? Era levar a arte e ciência no espaço público, no começo para as escolas da cidade de São Paulo, e era experimento de demonstrações, que era um pouco ligado com o cotidiano, porque quando a criança percebe algum experimento que é ligado com a vida dele, com o cotidiano dele, ele tem bastante interesse, né? E os experimentos, então, era mão na massa, né? E eram lúdicos, simples, ter que ser com material, depois vou mostrar para vocês, eu posso mostrar alguns materiais bastante simples, né? Porque se o professor quiser depois replicar ou reutilizar, então, não pode ser grandes equipamentos. E nós fazíamos, então, exposições, oficinas, palestras nas escolas públicas de São Paulo. Então, como eu já falei, nos eventos da SBF, da SBBC e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que ocorriam aqui dentro da universidade. E também dentro da USP tinha vários eventos, né? A Feira das Profissões e alguns cursos de férias, então o projeto participava dessas atividades. Bom, aqui então, talvez as figuras são mais importantes, mais fácil de vocês perceberem, então, aqui então são os eventos que eu tinha colocado para vocês. Esse aqui foi o primeiro evento, né, em 2007, aqui num parque próximo à USP. Então, esse foi o primeiro evento em 2007. Né? E depois ele foi expandindo, né? Aqui foi em Água Lindóia, aqui numa escola pública, aqui na outra escola pública, aqui no parque, em São Paulo, Parque Guarapiranga. Então, você pode ver que essencialmente são jovens e crianças, né? São crianças. E aqui, esse aqui foi talvez o primeiro, uma foto que está aqui,
foi aqui numa escola, numa favela, numa favela Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Então, tinha uma escola ligada a essa favela, e nós fizemos, então, umas oficinas com as crianças, né? Talvez apareça outras fotos aqui. Então, como é que a gente divulgava, né, para as escolas, né? Então, quando a gente vai à escola, a gente tinha que colocar esses avisos, né? Então, a gente distribuía para associações do bairro, né? E para estimular com que eles viessem, né? Para a exposição. Então, a gente colocava, né? Uma propaganda, né? E como é que a gente fazia essa divulgação? E aí, ela tinha toda a parte formal, né? Você tinha que ter licença da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, né? A gente acoplava também com as escolas, com a diretoria de ensino, para fazer a divulgação. Bom, aqui mostrando, então, como é que nós íamos por parques, né? Então, tinha aqui o apoio do Instituto de Física, tinha a van, nós tínhamos as caixas com os experimentos, né? Aqui tem os monitores que era muito importante. Então, teria que ser experimentos portáteis, né? De fácil de transporte, né? Manuseio, e muitos deles o professor consegue fazer, né? Aqui está num parque, o famoso Parque da Independência, onde está o Museu da Independência. Então, esse foi um dos primeiros realizados, acho que em 2007, né? E aqui está no Parque Raposo Tavares também, né? A gente, no parque, a gente montava a barraca, né? E aí vinha o pessoal que frequentava o parque, e a gente interagia com esses pessoal. Bom, a logística, nós temos 60 experimentos, né? De física, de biologia, matemática, tem desafios, e temos 15 oficinas, né? Então, é possível fazer oficinas que um material de fácil acesso. O mediadores era aluno de graduação e pós-graduação, tinha também alguns voluntários. Bom, só no primeiro ano que nós tínhamos dinheiro, então nós contratamos alguns artistas, né? Na verdade, são arte educadores, né? Para fazer a parte de música, de dança, né? E depois foi só no primeiro ano, né? Então, a avaliação, nós fazíamos, então, a entrevista, tinha questionários, gravava vídeo, e a gente fazia, então, um balanço de reuniões internas. Então, eu acho que isso era importante, mas eu acho que, ultimamente, nós não temos feito. Nos primeiros, a gente fazia isso, né? Porque a gente queria sempre acoplar alguma pesquisa e para verificar esse impacto, né? O quanto que a gente consegue estimular a aprendizagem. Embora era uma coisa, assim, muito pontual, né? Porque isso é difícil medir, né? Porque se uma criança participa do evento, ela pode ficar encantada com aquilo lá e falar, poxa, eu quero fazer, sei lá, física, quero fazer engenharia, né? Então, desperta a curiosidade dele. Mas isso é uma coisa a longo prazo, nós não temos controle disso. Mas, de modo geral, os entrevistados gostavam muito do evento, né? E sempre queria voltar, né? Muitas vezes a gente ficava um mês no parque, né? Todo domingo a gente ia lá. Então, sempre os mesmos voltavam para essa exposição. Então, aqui estão essas fotos, né? Então, aqui está a parte de artes, né? Aqui está a parte de artes, fazendo, então, oficina. Aqui a oficina de música, né? De música, aqui de dança, né? Aqui é a parte também de construir algumas máscaras, algum apetrecho ligado à arte, né? Aqui é a parte da biologia, né? Então, aqui tem a parte do corpo humano, a professora Marinês, que foi na parte da biologia. Então, na parte de biologia tem a parte do corpo humano, aqui está o feto, né? A sexualidade. Então, os alunos têm muito interesse nisso. Aqui está o torso, que tem todos os órgãos, né? Então, era o pessoal da biologia e da anatomia que participava disso aqui. E isso aqui foi, então, naquela favela Heliópolis, né? Que levamos até um oftalmo, um colega oftalmo, para ele verificar a acuidade visual dos alunos. Então, verificou que muitos alunos tinham problema de visão, porque eram alunos de favela e que eles não
não tem o hábito de ir para coisa, né? Pro oftalmo, né? Então, foi verificado que eles tinham muita dificuldade, né? Depois foi tentado corrigir isso aí. Então, esse aqui foi em 2007. Aqui uma oficina de extração do DNA do morango, né? Que aqui, extração do DNA do morango, também numa escola, né? E aqui a professora Maria Inês fazendo a parte também de biologia, aqui a parte sobre sensações, né? Sobre sensações. Então, tudo isso é ligado à parte da biologia. E a parte de matemática, então, nós temos muitos desafios matemáticos, jogos lógicos, né? Alguns quebra-cabeças, né? A parte de matemática, isso aqui é muito interessante, né? Você tem as 4 operações, né? Então, temos 4 triângulos, né? Tem as 4 operações que ele tem que montar aí, e esse é um desafio matemático interessante, né? Aqui também tem vários desafios matemáticos, vocês acho que conhecem, né? Aqui tem a ponte de Hanoi, tem alguns quebra-cabeça, né? Alguns quebra-cabeça lógico, né? A parte da física, então, que faz muito sucesso são as sombras coloridas, né? Então, que tem uma participação muito grande das crianças, né? Então, você joga três lâmpadas RGB, então, as crianças ficam brincando, aí eu pergunto como é que se formam essas cores aqui. A parte da física, aqui tem, então, essas imagens, né? Tem um espelho cilíndrico, então reconstrói essa imagem aqui, então aparece aqui essa imagem. Então, é uma transformação de coordenada, né? Então, isso para ela é inusitado, né? Aqui também é uma mesinha de prego, que você, então, relaciona esse preguinho como fosse um pixel, então se forma uma imagem, então é um modelo mecânico, como é que você pode formar essa imagem, né? Aqui um microscópio que a gente leva, né, nas exposições, e o que a gente fala sempre é que talvez seja a única vez, se essa criança não for para a universidade, muitas escolas não têm microscópio, então seja a única vez que ele vai ver, então, vai utilizar isso aqui e ver algum objeto pequeno, né? Ele pode colocar, muitas vezes, o fio de cabelo e olhar, né, a dimensão desse fio de cabelo, e é muito interessante que assim, a curiosidade, o espanto que a criança tem quando tem interação com esse tipo de equipamento, né? E aqui é uma coisa muito simples, né? Mas aí as crianças brincando, né? Com uma lente no sol. Então, focaliza a imagem, então, para ver o que é conceito de foco, né? Então, esse tipo de ação, muitas vezes hoje, com essa era digital, a criança não tem muito esse equipamento analógico que ele possa fazer esse tipo de experimento, né? Aqui também é outro tipo de experimento, né, que a gente chama de monga, né? Normalmente vocês não conhecem, mas acho que o Crispino deve lembrar do circo que tinha muito, né, que se transformava, por exemplo, uma mulher, né, num gorila, né? Então era só jogo de luz, né? Você tem um semi-espelho aqui e tem 2 lâmpadas, né? 2 lâmpadas, um externo e o interno, né? E aqui você tem um reostato, né, que você controla a luz, né? Então, no início você acende, esse aqui é um semi-espelho, né? Então, quando você acende esse objeto fora, então você vai ver a imagem simétrica, né? Se você está a 50 centímetros, se você é 50 centímetros, está a imagem aqui, né? Acontece que ele aqui ela tá no escuro, né? E aí, quando ela gira esse botão, então apaga essa luz. Vai apagando aos poucos, vai apagando essa luz e vai acendendo a luz de dentro. E aqui tem uma máscara, né, de um monstro, né? Então, sobrepõe a imagem de fora, a primeira imagem inicial que está esmaecendo, e junta com a outra. Então, a criança leva o maior susto, é como a imagem dela se transformasse. Então, é só uma questão de jogo de luz, né? Isso aí na vida prática aparece muito, né? Por exemplo, você vai reconhecer, como é que fala? Suspeito, né? Então, você fica atrás, no escuro, né? E aí é iluminado através de um semi-espelho, né? Então, você vê, mas a pessoa lá
lá que está sendo reconhecida, tentado ser reconhecida, não te vê, né? Então, e muitas vezes a criança fala, poxa, esse é um espelho de um único sentido, como é que funciona isso, né? Então, essa brincadeira explica esse fato, né? Aqui também tem, que as crianças gostam muito, né? Que é o telescópio, né? Então, eles fazem fila para ver o telescópio aqui. Esse outro brinquedinho, que é muito interessante, são dois espelhos côncavos, né? Você coloca um objeto lá, então ele projeta uma imagem real aqui em cima, né? Parece que tem uma imagem de fato aqui em cima, né? Aqui é óculos, uma coisa muito popular, né? Óculos 3D, você tem imagem, e você consegue ver de uma forma ressaltada a imagem, né? Aqui é uma câmera escura, né? Câmera escura. Você tem uma lâmpada, uma lente aqui, e aqui uma tela, e a criança olha aqui e vê tudo ao redor que está acontecendo. Vê a imagem invertida aqui, né? Projetada aqui numa tela. Aqui é uma bicicleta geradora, tem um dínamo, e a criança pedala, né? Pedala, e aí gera energia e acende uma pequena televisão aqui, né? Então, é transformação de energia, né? Tá? Energia cinética, e aí energia elétrica, e ele consegue ver aqui, né? Bom, aqui são outros experimentos, né? Também feito nas escolas, nas exposições. Aqui tem uma câmara de vácuo, então coloca uma bexiga aqui e aí tira o vácuo, e aí a bexiga, uma bexiga vazia, ela enche, né? É uma questão de pressão externa. Aqui é uma coisa muito simples, né? Que é a propagação do som, né? Então, coloca dois copos e um cabide de metal e você bate aqui, então há uma propagação aqui, parece um sino. Então, é uma coisa muito... Esse aqui é um brinquedinho que eu descobri aqui perto de São Paulo, né? Numa feira aqui em Embu das Artes, e posso mostrar depois como esse brinquedo é muito interessante, que tem bastante física também. Aqui é uma coisa muito simples, né, tradicional, que é muito antigo, que é o telefone com fio, que hoje o pessoal não conhece muito isso, conhece só o telefone sem fio, né? Com fio não conhece. Aqui é produzir o som, né? Produzir o som atritando uma taça, né? Então, para muitas crianças, isso aqui parece muita novidade, né? Aqui é um ludião, então você tem aqui um objeto que está flutuando, então você apertando, ele sobe e desce, né? Devido à variação da densidade do corpo, né? Então, são alguns brinquedos. Aqui é em água de lindóia, né? Também há uma exposição da parte de biologia. Aqui é num parque público, né? Aqui em Lindóia, aqui foi um prêmio Nobel, né? De Química, que apareceu lá e visitando a nossa exposição, né? Aqui mostrando um evento em uma escola que a gente chama. Então, quais são as atividades que a gente faz de oficina? Então, as oficinas que a gente faz aqui, atualmente está difícil de fazer porque, devido à pandemia, é tudo online, mas nós fizemos muita oficina de tirar foto com lata, né? Então, a foto com lata, com papel fotográfico, então, nós tiramos essa foto. É uma atividade que as crianças gostam muito. Caleidoscópio, então, a gente fazia com régua, então, monta um sistema de caleidoscópio. Holograma feito à mão, que a gente faz uma coisa que parece um holograma, né? E você risca, né? Você risca um plástico, então você tem um sentido de um holograma. Isso eu aprendi com o pessoal de Cuba, né? Então, você tem um reco-reco, vou mostrar aqui para vocês, um brinquedinho que você, atritando, ele gira uma hélice, né? Você acopla o disco de Newton, então esse disco de Newton fica branco. E tem muitos desafios de matemática também, né? Então, os alunos constroem símbolos de matemática, sombras coloridas, né? E esse aqui, a luneta, é um pouco mais cara, né? Então, mas é possível fazer esse tipo de oficina. Então, para algumas escolas particulares, nós chegamos a fazer esse tipo de... E espectroscópio, isso aqui é muito simples, né? Você faz com um pedaço de CD e uma caixinha de pasta de dente, né? Então, aqui estão as atividades, aqui está a foto na lata, né? Com um buraquinho aqui, né? Uma foto, e aí
você tira uma foto desse tipo aqui, né? Então, esse aqui foi tirado aqui perto de São Paulo, em Perus, né? No bairro de Perus, por uma criança de 11 anos, né? Aqui eu vou fazer um caleidoscópio, coloca 3 réguas aqui, né? E aí, nós inovamos colocando aqui um tubo com glicerina, né? E aí você tem esse tipo de imagem aqui, né? Então, esses alunos de Sorocaba que fizeram essa oficina. Então, o holograma que eu falei para você risca o holograma, e aí, de uma forma adequada, você tem uma imagem, né? Então, você escreve, por exemplo, SNEF, Simpósio Nacional de Ensino de Física, né? E aí você vai escaneando, então aparece aqui a palavra SNEF, S-N-E-F, né? Simpósio Nacional de Ensino de Física. Então, é como se fosse um holograma, né? Então, depende do ângulo que você vê, essa imagem, ela se move, né? Esse é o reco-reco, né? Você, então, atritando aqui de uma forma conveniente, você faz esse girar, né? Aqui eu construí alguns desafios matemáticos, né? Aqui estão das sombras coloridas, né? E a da luneta. Bom, para finalizar, colocar alguns desafios, problemas que nós temos, né? Bom, o problema maior quando você recebe, né, dentro da universidade, você já tem um laboratório pronto, é mais fácil. Agora, quando você sai, então você tem que ter toda a infraestrutura, né? O transporte, muitas vezes as condições do clima, né? Tudo isso não é fácil são os problemas que nós enfrentamos, né, nos primeiros dias, nas primeiras atividades. Outro aspecto é o treinamento de mediadores, né? Então, como eu falei, a universidade eles tem muito conhecimento, né, específico, muito conhecimento acadêmico, mas não treina a comunicação e a expressão, né? Como é que vai se comunicar com a criança e com o público em geral, né? E depois a escolha de experimento, a oficina não é todo experimento que é adequado para o externo, né? E outro aspecto é envolver os professores, né? Porque os professores hoje estão com uma carga muito grande, né? Então, é difícil você também envolver os professores em atividade nas escolas, né? E outro aspecto é o problema da comunicação. Então, tem que ter uma linguagem adequada para diferentes públicos, né? Se é público leigo, se é criança, se é professor, né? Então, você tem que adequar essa linguagem. E o grande problema também a aprendizagem, né? Como é que você faz essa avaliação? Como é que você avalia o impacto disso, né? Então, nos primeiros eventos, né, nós montamos todo o sistema, mas viu que é realmente muito difícil fazer essa avaliação. Então, qualquer tipo de avaliação não é fácil de fazer. E, finalmente, o apoio financeiro, né? Como sempre, não é fácil conseguir apoio financeiro. Bom, um balanço aqui é um pouco, não está muito atualizado, né? Então, são 10 parques públicos e centro de ciência, né? Visitamos mais de 30 escolas, e mais de 20 eventos nós fizemos da SBC, Simpósio de Ensino de Física, Semana Nacional, festivais de ciência, nós participamos vários, né? Dentro da própria USP, né? Tem Feira das Profissões, né? Vários eventos. E visitamos mais de 10 municípios em São Paulo, e pela nossa estatística, mais de 110 mil visitantes que já interagiu com o projeto, né? E passaram, nesses 16 anos do projeto, mais ou menos 50 monitores, né? E muitos alunos de pós-graduação, já foi feito muitos trabalhos também com relação ao projeto. E atualmente eu tenho 3 docentes que participam, né, nesse projeto e um técnico de nível superior, né? Bom, aqui esse é um evento que fizemos aqui em Osasco, né, que foi feita a oficina, né? Aqui mostrando então a oficina. Então, é isso. Muito obrigado, hein? Somos nós que agradecemos, Miquia. E, bom, em primeiro lugar, eu queria que todos abrissem seus microfones para uma salva de palmas em retribuição ao excelente seminário aí que você para nós.
Gostaria agora, olha, 45 minutos você falou, hein? Nossa, hein? Tá bom, excelente. Deixa eu lhe falar. Agora as perguntas. Temos já algumas perguntas, mas antes, deixa eu lhe dar aqui um panorama do que as pessoas escreveram no chat, para a gente, né, ter uma ideia aqui da audiência que está com a gente hoje. Né? Então, nós temos pessoas de diversas regiões brasileiras, do norte ao sul, né? Então, temos, obviamente, aqui do Pará, temos também gente do Nordeste, do Ceará, temos gente do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, temos gente da região Sul, né, Paraná, Santa Catarina. E aí, nos estados que eu não peguei, aí a pessoa quiser escrever agora, escreva, que nos ajuda a ter esse panorama melhor. Obviamente, temos aqui estudantes, como não poderia deixar de ser, estudantes, técnicos e professores da Universidade Federal do Pará, majoritariamente do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, como é o caso, por exemplo, do Igor Coimbra, que é nosso técnico de laboratório, o professor Zé Luiz Magalhães Lopes, né, da Faculdade de Física, o professor Valdomiro Pascoal Júnior também. Não só do chamado Instituto de Ciências Exatas e Naturais, mas também do Instituto de Educação, Matemática e Científica, o IENSE, aqui da UFPA, que também tem uma ação forte, não é, nessa parte de formação na educação matemática e científica. Temos aqui tantos professores, como a professora Elinete Raposo, como estudantes. Temos pessoas da Secretaria de Educação do Pará, professores como a professora Carla Lima, que já deixou registrado aqui elogios a você, Miquia. E, professor, você esteve aqui no Pará, né? Quer dizer, pelo menos no Encontro de Física de Norte-Nordeste de 2009, salvo engano, mas eu acho que depois você conta para a gente aí se você esteve aqui outras vezes. E, assim, temos gente do Brasil inteiro, como eu disse, né? Então, desde estudantes de graduação, que o senhor entende direito aqui, o Durval Mendonça está acompanhando de Iguatu, no Ceará. Temos, por exemplo, a professora Franciele da Silva, de Santa Catarina, o José Alberto Nogales, da Universidade Federal de Lavras, né? A professora Maria Beatriz Fagundes, da Universidade Federal do ABC, e a professora Rosana Gasotto, de São Paulo, que tem uma graduação que mistura aí, né, formação, que mistura um pouquinho de tudo que você falou hoje aí, psicologia, pedagogia, educação artística, é uma beleza. E temos gente aqui, acabei de vir aqui, né, da Universidade Federal do Sergipe, vão colocando aí que eu vou registrando, tá certo? E é isso, vamos começar. A primeira pergunta aqui registrada é do Durval Araújo de Mendonça, que deve estar falando de Iguatu, no Ceará. Durval, você quer fazer a pergunta você mesmo? Se não, eu leio. Ele escreveu aqui... Não sei se ele está sem microfone. Professor, como surgiu a ideia de acrescentar as atividades artísticas juntamente às atividades práticas científicas? E com que propósito, exatamente? Né? Quer dizer, algo mirado em uma interdisciplinaridade como o STEAM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e também arte, não é? Aí, se o senhor quiser responder para ele. Muito rápido, né? Eu sempre gostei de arte, né? Porque eu, assim... no primeiro ano da faculdade, sabe que eu fiz teatro, né? Eu fiz teatro, porque pela minha origem, então os japoneses são muito tímidos, né? Então, para aprender a timidez, eu fiz teatro. Eu fiz durante um ano teatro. Então, eu acho que isso me despertou muito, que eu acho que você precisa ter a parte da arte, da comunicação, né? Então, eu acho que para a gente ser completo, eu acho que é muito importante a gente ter a parte da arte. E hoje, mais do que nunca, a parte da arte, das ciências humanas, né, nos ensina muito, né? Nós não podemos ficar só em matemática, física. Eu acho que hoje a formação temos sempre uma formação mais integral, né? E a arte, ela faz muita falta para nós. E a única coisa artística que teria hoje seria a parte das sombras coloridas. As sombras coloridas é uma coisa muito artística que as crianças gostam muito, né? Eu acho que isso é importante fazer. Certo. Obrigado, Durval, pela sua pergunta. Obrigado, Miquia, pela resposta. Enquanto as pessoas se animam aí para... Temos aqui vários comentários, né? Quer dizer, o Durval deixou escrito aqui: parabéns, professor, pelo excelente trabalho.
a Stephanie Raia, daqui de Belém do Pará, acredito que ela esteja falando aqui de Belém. Parabéns pelo trabalho, professora. A Ana Laura, que é bolsista aqui do Museu Interativo da Física, excelente trabalho, professor. A Rosana a Gazotto, que eu mencionei, excelente trabalho. O Roger Lima, também aqui de Belém do Pará, excelente trabalho. O Jefferson, que é bolsista aqui do Laboratório de Demonstrações, escreve excelente trabalho, professor, muito inspirador. Deixa eu dizer, Miquel, eu já encontrei você em vários lugares, apesar de você ter vindo aqui, né, quer dizer, em 2009, acho que a gente se encontrou aqui em 2009, se eu não me engano, no Encontro Difícil Norte-Nordeste, que teve Sim. aqui em Belém. Mas eu já encontrei você em diversos lugares, né? Obviamente no Sudeste, mas não só na Universidade de São Paulo, onde é a sua base, mas também no Nordeste. Se eu não me engano, a gente se encontrou em Natal, né, no Rio Grande do Norte. Natal. Que foi, então, eu sei que você, e pelas fotos que você exibiu, obviamente, né, você circulou o Brasil inteiro, né? Então, assim, o que você poderia dizer para a gente, assim, dessa sua experiência? Quer dizer, você, assim, tanto em termos de interesse do público, quanto em termos de apoio institucional. É claro que durante essas visitas, não é, você muitas vezes não tem a chance nós, em menor escala, nós atuamos assim, porque só o Estado do Pará já é grande o suficiente para nos dar trabalho aqui, para a gente ficar atuando, né, quer dizer, de uma maneira intensa. Obviamente, na pandemia, tudo se tornou virtual, ou quase tudo, né, mas, então, assim, nessas suas viagens, né, nas suas visitas aos diversos estados brasileiros e instituições, assim, o que você diria para a gente, assim, em termos do interesse das pessoas, talvez, né, sobre a educação científica nesses lugares? Quer dizer, quais as suas impressões? Olha, não é porque tem muita gente do Norte que eu estou falando isso, mas eu participei de vários júris também, né? Porque eu trabalho muito diretamente com a Roseli, né? Nas feiras de ciências. Então, como vamos dizer assim, júri, né? E analisando muitos trabalhos, eu vejo que muitos trabalhos extremamente criativos, né? Extremamente inovadores, vem do pessoal do Norte. E eu comento muito isso com meus alunos. Foi impressionante, né? Eu acho que muitas vezes a necessidade cria, né? A criatividade. Vai para a criatividade. E eu vejo que aqui em São Paulo, como tem uma abundância grande, alta tecnologia, então o pessoal não pensa muito em coisas tecnológicas, altamente tecnológicas, né? Coisa às vezes de robótica, de usar o celular, tudo isso, né? Mas eu vejo que no pessoal mais do norte, lugares realmente com muito pouco recursos, né? Coloca a criatividade em ação. E eu acho isso muito interessante e muito emocionante. Eu até comento com a minha esposa, né? Falei, estou dando esse parecer, eu mostro, olha que trabalho interessante, né? Falei, de onde que é? Falei, lá do pessoal lá do interior de Pernambuco, num lugar bem assim. Falei, nossa, como é que o pessoal tem uma garra enorme, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, esse aspecto, né? Isso é uma coisa muito importante, né? De fazer realmente a ciência, apesar de tudo, apesar de pouco apoio que se tem, né? Então, isso é o que eu tenho aprendido bastante, né? E eu acho que a gente tendo a vontade, né? E esse entusiasmo, né? A vontade de fazer, isso contamina, né? Os professores, contamina os alunos. Eu acho que isso é o que muitas vezes vale isso, né? Muito mais do que muito dinheiro, né? Muita alta tecnologia, né? Porque a tecnologia que tem no celular, o jovem vai aprender isso, automaticamente, né? Eles nasceram na época digital, as crianças, né? Mas fazer uma coisa simples, né? Por exemplo, esse brinquedo que eu falei que eu descobri numa feira aqui de Embu. Aqui em Embu tem uma feira interessante, né? Então, e a partir daqui eu falei, nossa, qual é a física que tem aqui? Qual é a ciência que tem aqui? Então, a partir desses brinquedos, se vocês forem nas feiras de vocês, sempre tem alguma coisa muito criativa, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe como é que funciona, né? Mas ele faz funcionar. Aí, a partir daí, você tira essa ciência, né?
Então, é esse tipo de brinquedo, por exemplo. Você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu ficar de pé aqui. Então, aqui tem esse coisa, aqui você coloca aqui uns rasguinhos aqui, né? De forma que ele vai oscilar aqui, né? Então, quando você faz uma coisa assim, ó, então ele gira aqui, ó. Não sei se você está vendo aqui, o Crispino. Estamos vendo. Está no cantinho do vídeo, em cima do seu nome, mas a gente está vendo sim. E aí ele está girando no sentido anti-horário. Eu vou fazer virar no sentido horário. Ele inverte o sentido. Ele inverte o sentido aqui. Então, vai falar, eu sou mágico, a gente brinca, eu sou mágico, eu tenho poderes mentais de girar no horário ou girar no anti-horário. Mas o que você fez? Fala, eu brinco, poderes mentais. É nada, tudo isso aqui é física, né? Então, aqui você está fazendo uma oscilação. E tem um segredo, né? Se você faz assim, ele não gira. Aí você pressiona ou nesse lado com o dedo aqui, ele gira, né? Ou você pressiona com o outro dedo, do outro lado, ele vai girar, né? Então, ele gira no sentido horário ou no sentido anti-horário. Esse é um brinquedo que praticamente é quase muito barato de se fazer, né? É só um exemplo. E aí você pode agregar a isso, pode agregar uma outra coisa. Tem que se colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui o disco de Newton, né? Vamos ver se eu tenho aqui. Eu tinha aqui, mas se sumiu. Ah, está aqui. Então, tem aqui o famoso disco de Newton, né? Uhum. Então, eu colocar aqui, inclusive, quem fez foi um aluno, né? Se eu colocar o disco de Newton aqui para girar, o que vai acontecer? Se eu colocasse para girar. Está perguntando para toda a plateia aí. A plateia pode responder. Vocês estão vendo aqui as cores iriam desaparecer. Desaparecer. Você vai misturar todas as cores, né? Que cor que devia ficar? Vamos pensar do contrário. Quando você joga a luz num prisma, aparece o arco-íris, né? Ou quando chove, né? Aparece, teoricamente, as 7 cores que a gente diz, né? De uma forma pictórica, 7 cores, né? Então, aqui tem as 7 cores do arco-íris, né? Então, agora eu vou fazer a composição, vou misturar essas cores, né? Então, Elinete, se eu misturar as cores, o que deve aparecer? As crianças geralmente pensam que vai ficar preto. Ah, né? Como se você misturasse as tintas guache, que eles estão acostumados, né? Trabalhar com tinta guache, eles pensam logo que vai ficar preto, marrom, uma cor escura. Vai ficar escura. Por quê? Mas pelo contrário, né? Aí a gente descobre que a cor branca ela é a mistura de todas as cores, e o preto é a ausência de cor. Isso. Por quê? Porque geralmente o professor de artes, a gente confunde, né? Soma de cores, né? De luz e soma de pigmento, né? Pigmento, sim, se somar tudo, vai ficar escuro, né? Não é? Aqui não, aqui você está somando cores, né? Você tem a luz que está incidindo nesse aspecto aqui, nesse disco de Newton, né? Então, você tem as 7 cores. Agora eu vou misturar essas cores, né? Então, eu vou misturar isso aqui. Então, aqui deve dar, então, a cor inicial, que é a branca, né? Você tá agora compondo, né? No prisma, você está decompondo, né? Ou no arco-íris, quando chove, né? Então, não vai ficar preto, deve ficar branco, né? Então, vamos ver se... não deu um branco muito branco, mas deu para ver aí, por exemplo? Dá para ver. É que o que acontece, na verdade, como você sabe, é que depende muito quando a câmera está capturando, ela está capturando o número de quadros por segundo, né? Isso, que tem esse lado, né? E às vezes, né, quer dizer, isso não dá para ver o efeito em toda a sua glória. Nós hoje estávamos, inclusive, filmando um experimento no laboratório, que assim, lá no laboratório estava vendo perfeito as figuras de Lisa Ju, mas na filmagem parecia parcialmente, né? Justamente por essa questão da captura dos quadros por segundo. Isso é muito interessante.
Tem esse lado mesmo, né? E não é à toa que o lugar onde você pegou isso aí, se eu bem me lembro, né, se chama Embu das Artes. Isso, né? exatamente, Embu das Artes. Embu das Artes que eu Então, copiei. o nome aí já é bastante sugestivo, né? É. Porque já que nós estamos falando de ciência e arte, né? Arte, Então ciência, é bastante exatamente. sugestivo. Isso. Isso realmente, esse brinquedo eu conheci na sua mão mesmo, numa dessas, se eu não me engano, foi nesse encontro lá em Natal. Sim. E isso é muito interessante, porque as pessoas elas então percebem que você consegue discutir ciência com material de baixo custo. Você está mostrando aí para... São coisas muito ligadas. Bom, eu, nos últimos anos, interagi muito com o Clodovaldo Pavão, que foi um ícone na parte da ciência, né? O Pavão, ele quase chegou ao prêmio Nobel. Ele foi o primeiro, na década de 50, que isolou um cromossoma, né? O DNA de uma mosca, né? Ele pegou lá e conseguiu fazer. Então, ele foi na década de 50, né? Chegou muito próximo, né? Mas quem fez o modelo da hélice foi o físico, né? Watson Crick, dois pesquisadores que ganharam pelo Nobel. Mas antes ele já tinha isolado o cromossoma, só que não tinha feito o modelo, né? O modelo da dupla hélice, né? E eu interagi muito com o Pavão, e essa é uma mosca. Então, em homenagem ao Pavão, quando ele faleceu, então nós fizemos uma mosca. Tá? Então, vocês vão ver aqui uma mosca. Sabe que fala, nossa, você está vendo aqui uma mosca? Vocês estão vendo aqui? Aqui tem 3 imagens. Então, né, nós ligamos arte com ciência, né? Tem 3 imagens, né? Então, eu vou colocar aqui, vai ser difícil, porque a criança olha aqui e coloca em frente o olho, né? Coloca assim. Aí a criança fica assim... Ele leva um susto, fala, nossa, olha, essa aqui parece que está tudo misturado, né? Então, eu vou tentar fazer isso aqui com coisa aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui um filtro... Levante um pouco mais o CD, a capa do CD. Aí leve isso. Vai lá. Então, eu vou colocar aqui em frente à câmera, a câmera, isso. As cores aqui. Então, eu vou colocar o vermelho. É que essa é uma outra coisa, professor, que realmente é complicada, que a captura de cores com as câmeras é diferente da captura de cores com o olho humano. Eu apaguei a luz aqui, vamos ver se vai ser melhor. Levante um pouquinho mais o CD, por favor. Dá para ver que é uma mosca, acho que tem que afastar um pouquinho o filtro. Não, o filtro eu estou colocando em frente à câmera aqui, né? Tá? Agora eu vou colocar o azul. Aí bem diferente, aparecem umas coisas meio redondinhas. Isso, o que é esse aqui, esse redondinho aqui? Não sei se dá para ver aqui. Sabe o que é esse aqui? É o olho da mosca. Os olhos da mosca. Ah, os olhos da mosca. Os olhos da mosca, né? A mosca não tem um olho como o nosso, né? Que tem a córnea, a retina. Tem milhares, né? Como se fossem sensores, né? Uhum. Então, milhares de olho, né? Então, é o olho da mosca. E aqui o verde, ele está separando. Aqui é o ferrão da mosca, a cabeça da mosca aqui, ó. Aqui a cabeça, aqui a parte da asa e aqui a parte do olho. Depois de você falar, ficou bastante claro e deu para ver direitinho, viu? Com um pouco de ajuda, a gente consegue... Na imaginação. Aqui está o olho da mosca. Não, dá para ver certinho. Aqui Eu tinha enxergado tudo. Tá vendo? É porque você tem uma visão privilegiada. Esses meus óculos aqui já não estão me ajudando. É porque eu estou com a tela pequenina. Talvez se eu tivesse fixado em cima dele, né? Aí dá isso, agora dá para ver melhor. Então, fica essa sugestão aí. Se vocês estão assistindo, né? Clicar nesse pin, que é esse objeto que aí a imagem dele fica grande, e aí dá para ver bem melhor, como a Elinete falou, né? Eu não sei se vocês, como vocês estão vendo, se estão vendo naquele formato padrão, vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, então estão vendo aí 24 quadro, né? Quadros, então é muito difícil. Agora, se você está vendo, clicar no pino, né? Você vai ver realmente
maior. E aí, quando a Elinete falou, eu peguei rapidamente ali, fui no pino e ainda deu para ver um pouquinho. Mas excelente, Miquia, excelente. A gente estava justamente esses dias fazendo aquelas filmagens para os óculos que eles chamam de 3D, que não são 3D, né? Mas aquele óculos azul e vermelho, não é? Sim, sim. E que mostra, chama anáglifos, né? Um nome esquisito, sim. mas que... Isso. E aí, mas essa é uma outra estrutura, né? Quer dizer, você com cada filtro você vê uma imagem diferente, e quando você não tem o filtro, você está vendo Isso, aqui você tem, então, a sobreposição de cores, né? São de fotos, né? Então, eu tenho vários, né? Então, são sobreposições, né? E aí, o filtro, como diz, é o filtro mesmo. Então, ele filtra, só deixa passar a coisa. Então, tem bastante física, né? Absorção e transmissão da luz, né? Então, você tem... Quando não tem um filtro, a gente só vê a arte, né? É como se fosse uma composição artística. Exato. Composição artística você tem. Uma coisa quase cubista. Muito interessante. É isso aí. Muito bom, Miquia. Bom, aí tem outros brinquedos também, depois posso te mandar foto. Esse aqui não é propaganda da Colgate, né? Mas a gente usa a tecnologia, né? Aqui, por acaso, por exemplo, você pega, ele já tem uma fenda aqui, vai ficar uma fenda de 2 milímetros, mais ou menos, né? E aí você coloca aqui um CD, né? Pega um CD, descasca. Então, o CD é Quando eu entrei na USP, em 66, uma rede de difração custava $2.000. Olha como é que é, 66, né? Mais de 50 anos atrás. Hoje, você tem uma rede de difração de altíssima qualidade, né? Usando um CD. Um CD, o espaçamento entre como é que fala? As faixas, né? Da ordem de 1,5 micrômetro, né? Dos buraquinhos lá. 1,5. Então, é uma rede excelente, né? Excelente. Então, você descasca o CD e aí você olha por aqui, uma luz do sol, né? Uma lâmpada, né? Luz do sol não é melhor, não. Para o sol, não. Sol direto. Só a luz do sol, não direto, né? Claro. Você vê a luz refletida em algum lugar. Você vai ver, então, você vê o seu aspecto o aspecto do espectro, né? Quer dizer, as cores que compõem. As cores que aparecem. Exatamente. Então, isso para a criança é muito fácil de fazer, né? O custo zero, praticamente, né? Custo zero de fazer. Então, geralmente a gente faz trabalhos, né? Que é com coisa muito simples, né? Não pode ser coisa muito complicada, né? Com certeza. Tem o Cine Palito também, né? Cine Palito. Estão vendo aqui, né? Estamos vendo. Aqui você tem o quê? Uma carinha, você tem aqui um óculos, né? Aqui uma cara e um óculos. Então, o problema, o professor pode discutir como é que se forma a imagem, né? Nós chegamos com o quê? Nós não chegamos com o nosso olho. O olho é apenas um transdutor, né? Nós chegamos com o nosso cérebro, né? Então, até a luz entrar no olho, chegar na retina, e da retina ir para o nosso cérebro, leva um tempo, né? Chutando aí 1/10 de segundo. Então, entre 1/10 de segundo, se fosse instantâneo, você não podia ter a origem do cinema, né? O cinema exatamente são várias imagens que ele vai se formando e vai se sobrepondo, né? Então, se eu girar aqui esse aqui muito rápido, você vai ver que ele vai juntar, né? Uma imagem com a outra, né? Então, você vai ver que você pode colocar o óculos na pessoa, né? Não sei se dá para ver aí, mas... Como eu disse, tem de novo aquela coisa dos quadros por segundo, porque a captura dos quadros por segundo da câmera do computador não é a mesma, né, captura dos olhos e, portanto, do seu cérebro. Aqui eu vejo em algum momento a gente tem, sim, esse efeito de sobreposição de imagem. Aqui eu vejo a pessoa com óculos, perfeitamente, né? Aqui atrás. Agora, devia ver também aí, mas que você falou, o problema da razão, né? De captura, de que é diferente, né? Não é contínuo, né? Então, a gente vê tudo. Mas vocês podem fazer, usar a criatividade, né? Então, o Cuspino que não está chamando. Não, eu estou vendo. Não, uma coisa interessante, eu não sei se você viu um vídeo que circulou pelo WhatsApp, de um helicóptero, não é? Levantando voo, e aí a captura da câmera coincidia
que dava a sensação de que a hélice do helicóptero ficava parada enquanto ele levantava voo, porque coincidia justamente a sucessão de quadros, né? De pegar sempre a mesma posição da hélice. Então, isso é um efeito interessante. E realmente... Isso é bom, porque o professor pode discutir isso aí, né? Com certeza. E aí o pessoal que procura usar fake news fala, olha, é antigravitacional, coisa desse tipo assim, né? Ele está vencendo a gravidade, né? Pois não, a Elinete quer falar. Pode falar, Elinete. Pode falar. É o mesmo princípio do desenho animado, né? Hoje é tudo computadorizado, né? Mas antes os desenhos animados eram feitos assim, né? Cada página, uma posição, não é? Aí passava-se as páginas. Não cheguei a fazer isso com os alunos. A gente brincava com aqueles caderninhos, cada lugar fazia um desenho, né? Ficava passando as páginas do caderninho, né? Para fazer tipo um cineminha, né? Cineminha. Alguns livros. A minha filha tinha um livro que era justamente, né, feito assim, foi dado até pelo Castanheiras, que é professor também daqui da física. Mas é isso, vamos movimentar aqui um pouco com as perguntas. Se você tiver mais desses brinquedinhos aí, mostre para a gente. Eu vou ter dificuldade para ver, mas a Elinete me ajuda, né? Brincadeira. Mas vamos lá, então, aqui, olha, a Amanda escreve, parabéns pelo excelente trabalho, ela tem uma pergunta, realmente inspirador. Amanda, ela é estudante de graduação daqui da UFPA. Amanda, você não quer ligar seu microfone e fazer a pergunta? Tudo bem. Boa tarde, professor. Novamente, parabéns pelo trabalho inspirador. E a minha pergunta é a seguinte, o senhor falou sobre a importância, né, da formação dos discentes, né, como é que a gente faz esse processo, e como é que a gente pode mostrar a importância desse processo, sendo que as primeiras retaliações que o governo faz são feitas na educação, principalmente com programas do PIBI de residência pedagógica, né, que são, assim, eu acho que atualmente um dos pilares da formação dos professores, de licenciando principalmente. Uma questão difícil, né? Porque aí entra o problema da política, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma era negra do país, né? Muito difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco, como diz Paulo Freire, né? Um pouco da utopia, né? Nós vivemos também, certamente o Crispino também, né? O Luiz Carlos também deve ter vivido, né? Eu vivi na época da ditadura militar. Eu entrei em 66, imagina, né? 66. Participei de toda assim, da era de repressão. Tem algumas marcas, né, de ter apanhado assim nas passeatas, né? Aqui na minha cabeça, porque levei uma pancada, né? Na Praça da Liberdade, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter sempre em mente um pouco isso, né? Que tudo isso vai passar, né? E que a universidade, muitas vezes, eu acho que é um reduto de resistência muito grande, né? Eu acho que é importante, né? E na medida que vocês puderem, né, os professores, eu acho que mostrar, né? E mostrar, e às vezes sai um pouco do casulo, né? Do muro da universidade, sair um pouco fora, né? Eu acho que isso é importante para mostrar, porque muitas vezes a população ela não tem ideia, né? Então, muitas vezes, quando eu pego aqui a Uber em São Paulo, né? Eu falo, eu sou professor da universidade, aí eu pergunto, converso muito com eles, né? Você sabe o que faz a universidade? Onde tem? Eles têm um desconhecimento total, né? Eu acho que também é um pouco culpa nossa, né? De a gente não sair um pouco, né? E conversar um pouco, né, com todos, né, as pessoas, e da importância, né, da pesquisa, da ciência, né, da universidade. Como é que nós vamos sair desse negacionismo, né? Eu acho que isso tem que ter essa resistência, né? Nós já vivemos, acho que o Crispino deve ter vivido, né? Eu acho que tudo isso a gente acaba aprendendo e dizer, bom, isso vai passar, né? E tomara que passe mesmo, né? Aí criar essa resiliência, né? Eu acho que por isso que ainda eu estou aqui, apesar de estar aposentado já, né? Então, mas isso é importante, né? Perfeito. Obrigado, Amanda, pelo seu comentário e pergunta. Obrigado, Miquia, pela sua resposta.
Eu, antes de passar aqui para a próxima pergunta, eu tenho que dizer duas coisas. Primeiro, Vicky, quando você entrou na USP em 72, eu estava entrando no mundo. Eu só sou careca, assim, mas eu sou de 71, mas certamente, né, quer dizer, acompanhei, né, quer dizer, relatos de muitas pessoas, né, e a gente sabe que foi um momento muito duro. A gente, né, quer dizer, o meu tio Bassalo, que inclusive estudou na USP na época da ditadura, presenciou aquele momento da invasão do CRUSP pelos militares. Então, realmente é um momento assim que a gente pensava, né, quer dizer, que estava muito distante da gente, tudo aquela coisa, né, pertencia ao passado, mas a gente sabe que a vida é mais complexa do que ela realmente parece, né? Então, assim, uma outra coisa também que eu acho que a gente não pode esquecer, né, essa necessidade que nós temos, como você diz, né, quer dizer, se nós pertencemos àquela parcela pequena da população, felizmente cresceu nos últimos anos, mas ninguém sabe o que será o futuro, né, especialmente se a gente continuar nesse caminho que a gente está seguindo, né? Mas se nós somos daquela pequena parcela da população que tem acesso ao ensino superior, a gente tem um pouco esse compromisso, e no meu caso, eu diria até obrigação, né, de dividir e compartilhar isso com a sociedade. Era engraçado, logo que surgiu o Uber, né, quer dizer, teve a gente conversava e tal, ok, sempre, né, com as pessoas, né, e tal, eram pessoas mais... E a gente começou a conversar muito, aí o rapaz falou, professor, eu só não entendo como é que o senhor pode ser tão, assim, não é tão bem avaliado aquilo. É porque a gente nem sempre concorda, né? E as pessoas estão acostumadas, né, quer dizer, no debate, né, quer dizer, na universidade, pelo menos deveria ser assim, as pessoas colocarem e defenderem seu ponto de vista, né? Numa conversa, mais ou menos, né, quer dizer, às vezes a pessoa ela se cala para não colocar o seu ponto de vista. E eu acho que, talvez, né, quer dizer, eu acho que nós tenhamos uma participação no momento em que a gente vive, né, uma participação que eu digo negativa, porque a gente se calou quando a gente deveria ter falado para os nossos familiares, falado para os nossos colegas, falado para os nossos vizinhos, e eu acho que a gente se calou, entende? E agora isso está fazendo falta de alguma forma. Mas vamos seguir aqui, né? Quer dizer, o Valdomiro Pascoal Júnior, professor aqui da UFPS, parabéns, professor Miquia Buramatos, por excelente webinário, muito obrigado. Lucas Iori Serrão Iguchi, aqui da Universidade Federal do Pará também, é estudante, excelente trabalho, professor Miquia. O João Vitor Neri, também daqui da Universidade Federal do Pará, parabéns, professor Buramatos, sua excelente apresentação, muito instrutiva e inspiradora. A Carla Lima, como disse, já deixou um elogio aqui, mas ela tem uma perguntinha, não sei se ela quer falar. Carla, você quer ligar o seu microfone e falar? Ela é professora aqui da Secretaria de Educação do Pará. Bom, às vezes a pessoa escreve justamente porque está sem microfone e não pode falar, então a pergunta dela é simples, mas é dura, né? Quer dizer, ela diz, ainda há esperança para a educação científica no Brasil pelos próximos anos? Ela tem tudo a ver com o que a gente está conversando, mas se você quiser responder para ela, Miquia, por favor. Bom, eu sou sempre um otimista, né? Porque eu acho que há esperança, assim. Eu acho que esses males, como eu já falei, para quem já viveu tanto, né? Tanto assim, levou tantas cacetadas, né? E pepinos negros, né? Eu acho que isso vai passar, né? Isso vai passar. E eu acho que o Crispim falou que nós devíamos ter reagido. Eu acho que na época da eleição, um pouco antes, né? Que teve o debate, nós, professores da física, né, da USP, em particular, né, da física, fizemos uma live, né, coisa muito curta, ele não. Eu acho que a gente estava com muito receio, não sei como seria. Até meus alunos falaram, professor, eu acho que você não devia fazer esse depoimento, né? Não, eu falei. Eu acho que é importante, porque como pelo meu histórico, ter participado, né, desse movimento, né, eu acho que a gente tinha que posicionar. Eu acho que isso nós fizemos, né? Eu acho que, viu, Carla, eu acho que nós tem que ter esperança de melhoria. Eu acho que, como sempre, essas coisas passam, né? Claro que criam cicatrizes, mas também cria resiliência, né? Cria resiliência, que nós temos que, então, fazer. Eu acho que lutar, né, nas condições mais adversas possíveis, né? Eu acho que ter esperança. Eu acho que
se perder a esperança, eu acho que é difícil. Eu sou um eterno otimista, né? Sempre otimista e sempre alguma coisa a gente acaba contaminando sim, ao redor, todos, né? Os alunos, os colegas, né? Estou com você, Miquia. É isso aí, Carla. Obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua resposta, Miquia. Vou passar aqui para a próxima, o Tiago Farias. Eu não sei se ele está na sala. Tiago, você quer fazer a sua pergunta? É porque eu estou lendo coisas aqui, por exemplo, a do Tiago foi escrita às 17h50, são 18h15, então já tem 25 minutos. Mas ele fala uma pergunta interessante. Quer falar, Pode Tiago? falar, sim. Então Posso, fala. sim, claro. Começa dizendo de onde você está falando, né? Para a gente... Sim, boa noite, eu acho que nesse horário. Meu nome é Thiago, tô aqui de Belém mesmo, e minha pergunta era pro professor, era que, assim, existem vários canais no YouTube que fazem divulgação científica, como Ciência Todo Dia e afins, que misturam a edição de vídeo com uma arte, entretenimento e fazem divulgação científica. Eu queria saber a opinião do professor sobre esse tipo de divulgação, por causa que pode acabar trazendo um pouco mais de público, já que é uma coisa mais descontraída, não assusta um pessoal mais leigo com tanto de fórmula. Não, eu acho que eu comentei rapidamente sobre isso, né? Que a divulgação também é feita nas redes sociais. Claro que existem até bons divulgadores, né? Que se propõem de uma forma, às vezes, um pouco com caricatura, né? De uma forma descontraída, né? Às vezes falam algumas coisas erradas, né? Mas eu acho que é melhor se expor isso do que realmente não falar nada, né? Eu acho que é importante que se coloca isso. Às vezes aparece coisa de fake news também, mas eu acho que tudo isso também é um motivo para criar o espírito crítico do aluno, da criança, né? Dos alunos. Então, o professor então deve orientar, ó, veja ali naquele live, naquele canal, e vamos ver o quanto que isso é verdadeiro ou que é falso. Então, também é como tem esse lado pedagógico, né? Então, eu sou a favor que exista isso e que a gente possa combater, porque não adianta você ignorar e dizer, não, tudo isso é errado, né? Não sei se eu respondi o Thiago, né? Respondeu sim, muito obrigado, viu? Obrigado. Tiago, você é aluno de física aqui da UFPA, né? Sim, sim. Ok. Faltou só complementar essa informação. O Durval, ele escreveu várias coisas aqui, o Durval Mendonça. Se eu entendi bem, registrei bem, ele está participando da de Iguatu, no Ceará, mas eu falei para ele fazer os comentários dele, mas eu não sei se ele está sem microfone, alguma coisa. Então, eu vou ler aqui algumas coisas que ele escreveu. O senhor conhece as pesquisas do professor James Catterall, citadas pela arte educadora Anne Barbosa, que falam sobre o papel das artes na transferência de aprendizagem para outras áreas, tendo em vista a importância das artes para as outras áreas de conhecimento, como o senhor avalia com relação à arte na escola, o negligenciamento da arte na escola, pelo fato de seu conhecimento não é cobrado nos exames e não está relacionado às coisas ditas práticas. Não sei se eu fiz uma boa leitura aqui, Durval. O senhor falou, ele continua num outro momento aqui, o senhor falou da sua experiência com o teatro, nas ações apresentadas pelo senhor nas escolas, houve algum espetáculo na modalidade teatro científico? Porque a gente sabe que tem esse tipo de espetáculo também, né? Aí eu acho que não sei se você quer comentar, Miki, esses comentários. Não, eu acho que o Durval tem toda razão, eu acho que, né? Eu acho que nós vivemos uma era muito tecnológica, né? Muita tecnologia, coisa, né? E aí a parte da arte fica secundário, né? Eu acho que eu sempre falo que nós temos que reforçar essa parte do arte, que chama arte-ciência, né? Mas tem muito mais de ciência, de arte nós temos muito pouco, né? Quase nada, né? Então eu acho que uma das coisas que eu sempre comento com meus alunos é tentar realmente voltar a parte de arte. Você falou o negócio do teatro científico, né? Dos sonhos meus é fazer um dia umas peças, né? Umas peças que isso demora tempo, né? Demora tempo, pesquisa, né? E treino também, né? De fazer, por exemplo, um debate, né?
um debate, sei lá, colocando, por exemplo, alguns fatos da história da ciência, né? E assim, seria interessante colocar isso, né? Então, seria o debate, por exemplo, de Galileu, de Newton, sobre a natureza da luz, né? Então, eu acho que isso seria até interessante, né? Então, há alguns fatos que mudaram, então, mudaram a ciência. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que torna um pouco mais dinâmico isso, né? E eu acho que isso transmite algum conhecimento, né? Algum conhecimento histórico, né? Eu acho que isso é importante. Isso é uma das coisas que eu acho que o nosso projeto está pensando em fazer isso, né? Mas aí, a gente tem tanto nesse Roda Viva, tanta atividade que a gente sempre deixa para um segundo momento. Então, Durval, é interessante, mas nós não fizemos essa parte de apresentação de teatro. Eu fiz quando eu era estudante, né? Como estudante, eu apresentei a peça do Brecht, então, coisa desse tipo, né? Então, eu tenho, assim, alguma formação em teatro, né? Obrigado, Durval, pelos seus comentários e perguntas. Obrigado, Miquia, pela sua resposta. Aqui é interessante, porque, assim, na verdade, aí você falou um pouquinho de YouTube, né? Eu tenho uma colega de trabalho, uma colaboradora hoje, né, mas que foi minha aluna desde a iniciação científica, a professora Carolina Benoni, que hoje é professora do campo de Salinópolis, aqui da UFPA. E quando eu fui... Uma vez tinha uma peça de teatro que faria referências a físicos, né? E um deles era o professor Zé Maria Bassalo, que era meu tio e tal, e ele comentou comigo, né? É o meu tio, né? E nós fomos juntos. Então, fui eu, minha esposa, né? Minha filha, ele, a esposa dele, porque uma dos setores da peça era uma homenagem a ele. E eu estou falando isso porque casa perfeitamente com o que você disse aí, porque eles começavam, né? Desde assim, Galileu, colocava Galileu, Newton, depois, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas a Carolina, ela tinha o cabelo meio encaracolado e grande, né? Então ela fez assim o papel do Newton, né? Com aqueles cabelos, né? Aquela coisa toda, aí tinha o Galileu, aí chegava no Einstein, e aí depois virava um contexto mais regional, aqui falando dos físicos, e aí que entrava o Bassalo, né? Então, assim, se fosse hoje, né, quer dizer, talvez alguém tivesse filmado esse negócio e colocado no YouTube. Então, sim. Assim, porque isso dá muito trabalho. Imagina quantas vezes esses meninos ensaiaram isso, né? Deve ter passado meses, né? Quer dizer, sim, seguramente semanas, né, ensaiando isso para poder fazer aquela apresentação. E aí fizeram essa apresentação talvez há 20 anos atrás, tá certo? E se perdeu no tempo. Tem uma foto, acho que ela tem uma foto dessa ocasião. Mas é interessante, eu acho que hoje essa possibilidade de conciliar, essa facilidade realmente de você poder registrar isso e colocar com a permissão, obviamente, das pessoas, né, no YouTube, assim, você cria uma espécie de repositório dessas coisas, porque, assim, é muito difícil você pensar uma coisa, né, em termos de divulgação científica, que ainda não tenha sido realizada por alguém nesse mundo, né, gigante, né? Então, assim, eu acho que realmente você registrar esses momentos, né, quanto eu sinto, né, de não ter, eu gosto muito de imagem, de fotografia, e quanto eu sinto realmente de não ter fotos e imagens de momentos assim que foram vividos durante a carreira, né? Quer dizer, e atividades dos alunos, uma apresentação do experimento, uma apresentação para uma escola. Então, isso é muito interessante. Então, continuando aqui nos comentários, eu estou atrasado, estou com meia hora de atraso na leitura dos comentários aqui, né? Mas aí todo mundo falou que eu preciso comprar óculos novos para ver melhor aí o que o professor Miquia estava mostrando. Não, brincadeira, mas realmente, assim, muita gente falando, né? Falaram aqui da semelhança com uma pintura do Marc Chagall, naquela hora da composição das cores. A Stephanie disse que adorou, né? Quer dizer, a Rosana Gazotto, que bacana, né? Quer dizer, realmente dá para ver, sim, a Amanda insistiu aqui, show, escreveu a Carol, e assim, falando, né, que dar aulas assim é tocante. Aí chegamos aqui no Ernesto Luiz Lopes da Silva, escreveu, passar para as crianças a física nas séries iniciais sem o uso da parte quantitativa é fantástico. Assim, quando chegam no 9º ano do ensino fundamental, eles já têm uma boa base qualitativa e assim vamos introduzindo a parte quantitativa, as contas, essas coisas, né? A Carla já disse que não estava podendo ligar o microfone, foi por isso que eu
Ela não fez a pergunta ela mesma, e o Durval escreveu alguma coisa aqui, mas depois eu vejo aqui. A Carla, parabéns, né? Suas palavras me inspiram. A Amanda, muitíssimo interessante, seria bacana reproduzir essas coisas, então vocês todos estão convidados a reproduzir no laboratório de demonstrações. O que a gente está fazendo, sabe, que eu não falei com você ainda, mas a gente está fazendo uns vídeos curtos de experiências, e aí a gente já completou, semana passada, 200 vídeos. Nossa! Né, que a gente vem colocando diariamente no YouTube, né? E aí, assim, são vídeos curtos que na descrição remetem à página do experimento no laboratório de demonstrações, onde há lá uma pequena descrição e links de outros vídeos, artigos em português e em outros idiomas. E, assim, um dos que nós fizemos aí foi justamente sobre esse espectrômetro da pasta de dente, da caixa de pasta de dente CD. Então, tem vários lá. Depois eu vou mandar para você aí. A gente fez um videozinho curto. Sim. Obviamente, né, como eu disse, né, ninguém está inventando nada, né? Quer dizer, porque a gente... Isso está disponível, que bom, né, que seja assim, né? Está disponível na internet, né? Quer dizer, como montado. Sim. Então, eu acho que é importante. Esses vídeos estão sendo, na grande maioria, gravados, né, por estudantes do próprio laboratório de demonstrações. O Durval pede seu contato por e-mail. Durval, é só entrar em contato comigo e eu passo o contato do professor Miquia, tá? Eu vou escrever aqui o meu e-mail, você pode depois escrever um e-mail para mim, já botei aqui no chat, né? E aí a Lilian Cristina de Barros escreveu que em São Paulo existia o grupo Arte e Ciência no Palco, que atuou Sim. desde 1998 até 2010. Quer falar para a gente um pouquinho mais sobre isso, Lilian? Lilian. Olá, gente, tudo bem? Olá! É um prazer rever o professor, eu sou a professora Lilian da Escola de Aplicação, né? Fiz curso do professor Miquia, quando tinha a Estação Ciências também, um prazer, tá? Então, esse grupo, ele se apresentava fazendo várias peças, né, que tinha a ver relacionadas à ciência, algumas mais para o público adulto e outras depois para o público infantil. Mas a gente, eu não sei, né, por que desapareceu. Possivelmente deve ser a questão de financiamento, né? Mas Sim. tinham muitas peças, o Carlos Palma, que é o ator, Sim. ele ganhou prêmios, né, com a peça chamada Einstein, que era um monólogo, né? Essa eu cheguei a ver umas 4 ou 5 vezes, né? Mas era um grupo que tinha uma grande consistência, entendeu? Então tinha uma pesquisa muito grande em ciências, e aí a apresentação deles era maravilhosa também, né? Aí eu cheguei a ver muitas peças desse grupo, né? Então, desde 98 até 2010, na SBPC que teve em São Paulo, eles chegaram a apresentar o Einstein também, mas eles foram para outras SBPCs aí, né, conforme ela foi indo para outros estados, né? Então, era um grupo muito bom, mas deve ter se dissolvido exatamente por conta de financiamento. Porque também, né, não são muitas pessoas que vão assistir peças de teatro baseadas aí em ciência, né? Então, muita gente também não vai. Então, era mais o pessoal da faculdade, né? E aí, por isso que eu acho que eles começaram a fazer as peças para o grupo infantil, né? Para ter maior. Mas a gente sempre procurava aqui na escola de aplicação reservar uma data para levar os alunos para assistirem às peças, né? E tinha sempre um debate ao final também, né? Então, muitas vezes a gente conseguia isso, né? Era bastante especial. Eu não sei se vocês se recordam disso, né? Se chegaram a participar das peças, tá? Então, um abraço, gente. Lilian, só para confirmar, eu não sei se você da Escola de Aplicação da UFSC, eu dei uma vez um seminário para os seus alunos, eu lhe procurei, Sim. Olha aí, que saudade, que bom lhe ver. É que eu dei uma cortadinha no cabelo agora. Está um pouco diferente, é verdade, mas que bom, professora, que bom ter você aqui com a gente, fico muito feliz em revê-la. Obrigada. E agora a gente está fazendo, inclusive, aquelas palestras online, se você quiser reeditar, a gente conversa. Vamos sim. Tá, vamos combinar. Miquia, não sei se você quer comentar aí o comentário da professora Lilian, não sei se você chegou a ver essa peça. Sim, muito obrigado, Lilian. Que lembrança afetiva, muito, muito boa. Nossa, sabe o que eu fiz? O Arte Ciência fez uma exposição lá na aplicação, acho que foi uns 3 anos atrás, né? Foi não me lembro o professor que nos convidou, que... É o Nelson. É o Nelson, isso, acho que foi o Nelson. Não sei, ele já saiu de lá, né? Então, foi o Nelson. Saiu. Então,
E com o Nelson eu trabalhei muito, né? Então, nós fizemos uma vez lá. E essa lembrança sua foi bastante oportuna, né? Porque eu assisti também a peça do Einstein, do Palma, né? Umas 2 vezes também, né? Eu achei realmente ele é impressionante como ele realmente ele conseguiu pegar todo o espírito do Einstein, né? O jeito que ele trabalhava, tudo. Eu acho que foi muito interessante isso. E eu até pensei realmente em fazer, como eu falei no começo, né? Eu tentei entrar em contato com o pessoal da ECA, né? Talvez eu volte lá a falar mais, né? Então, eu tinha um professor que eu interagia muito, eu não me lembro o nome dele agora, e eu falava, vamos fazer alguma coisa, só que ele não era da parte de artes, né? Então, eu queria trabalhar mais a parte de artes mesmo, né? A parte dramática, né? Para fazer exatamente uma peça, né? Então, a ideia era um pouco fazer um debate, né? Não um monólogo, mas um debate sobre, sei lá, a figura do Newton e, sei lá, e aí outros que eram contra a teoria de Newton, Huygens, né? Fresnel. Então, seria interessante, né? Para fazer. E até fazer algumas demonstrações, né? Seria uma coisa meio didática, né? Meio maluca, né? Mas aí eu acho que fica ainda na minha cabeça de fazer isso para as crianças, né? Para as crianças. Eu acho que isso é fundamental. E a criança, qualquer coisa que você propõe, ela aceita, ela participa muito ativamente, né? Obrigado, Lilian, por essa lembrança aí, né? Obrigado, Lilian. Obrigado, Miquia. O Durval escreveu aqui, o Durval, que realmente é do Ceará, ele escreveu aí que ele esteve lá nas comemorações do centenário e tal, e que a gente se encontrou por lá. E que bom, quer dizer, é isso. Na verdade, Miquia, é uma grande alegria esses webinários, né? Quer dizer, esses eventos que a gente, de repente, aqui todo mundo nas suas casas, tá certo? A professora Lilian, você em São Paulo, tá certo? O Durval lá no Ceará, eu aqui em Belém, né? Quer dizer, cada um nas suas casas, né? E tendo essa oportunidade, né? Como foi o caso hoje, de ouvir aí o professor Miquia contar para a gente aí todas as suas histórias, sua experiência, né, científico-artística, né, nos brindar aí com esses experimentos maravilhosos. E eu acho que é isso, professor. Nós já vamos passando de 1h30. Eu também não quero aqui abusar da sua boa vontade, né? Quer dizer, o Arnaldo Vaz acabou de escrever aqui, obrigado, Miquia, né, todas que participaram. Nós é que agradecemos ter a sua presença aqui, Arnaldo, é sempre uma alegria, não é? O Arnaldo de Minas Gerais, tá certo? E todas as outras pessoas que estão participando dos vários lugares aí desse Brasil. Isso, assim, isso é impagável, realmente, assim, já está, né, virando, preciso parar de falar isso, mas é isso, a pandemia foi uma tragédia, tá certo? Está sendo uma tragédia, mas dentro dessa tragédia, né, quer dizer, a gente conseguiu encontrar esses momentos de felicidade, de alegria, de ensino, aprendizagem, de crescimento, não científico, cultural, né? E a gente não pode fazer mais do que lhe agradecer, professor Miquia, mais uma vez, por essa excelente exposição, esse excelente webinário que você deu aqui para a gente. E eu peço a todos que liguem novamente os seus microfones para que nós possamos dar aí uma salva de palmas final ao professor Miquia em retribuição aí. Muito obrigado. Muito obrigado.